Fala, gremista, tranquilo? Eu sou o Guto Bender, do Onde Estiver o Grêmio. O endereço do blog está num dos cantos de cima do vídeo. Vamos fazer um vídeo porque o pessoal deve estar achando que eu fugi com os últimos resultados do Grêmio, hein? Mas eu não fujo. É que teve vacina no meio do caminho, entendeu? Então, braço velho entrou pra agulha, então a gente ficou meio emocionado com umas outras coisas. E eu não fujo, eu continuo dizendo, eu acho incrível o torcedor do Grêmio que aguentou 5 anos do Renato, do Bosta Lupe, agora está enlouquecido em 30 dias querendo mudar treinador e tal, entendeu? Aguentaram 5 anos do Bosta Lupe, mas tudo certo, tudo certo. Vamos lá. No fim fica um monte de coisa, mas eu vou centrar hoje numa coisa só, porque tem uma orquestração acontecendo nos últimos dias. A última coletiva do Thiago Nunes, o Thiago Nunes meio que perdeu as estribeiras com o César Fabris. Não sei nem de que rádio é, não me lembro agora. Quando o César Fabris perguntou sobre o Paulo Vitor. E o Thiago Nunes disse que a pergunta era oportunista e tendenciosa. Bastou pro Aue na imprensa especializada. Eles passaram 5 anos apanhando Bosta Lupe e ficando quieto. Então agora eles estão numa de não, vamos responder. Não tem nada demais. Não tem nada demais. O cara achou que a pergunta era oportunista, tendenciosa, e disse isso. Não chamou o repórter de tendencioso, chamou de tendencioso. Não. Ele disse que a pergunta era tendenciosa. É a opinião dele sobre a pergunta. Curiosamente, o que mais está ensandecido contra isso é um que o Renato disse na cara dele que ele é mau caráter. O Bosta Lupe disse na cara dele e ele ficou quietinho. Parecia um guri mijado. E mais curioso ainda é que ele está enlouquecido porque o Thiago Nunes disse que a pergunta do César Fabris era tendenciosa, mas ele está chamando um colega de profissão de mentiroso desde o final de semana. Explico. No dia 4 de junho, o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, tuitou que a renovação do Bob Sim ia sair, que a negociação envolvia a entrada do Paulo Vitor no time, para facilitar uma possível saída do Paulo Vitor.
esse especializado que está enlouquecido, ele vem desde o final de semana dizendo que isso não é verdade. Eu vou botar não é verdade. Porque aí vem aquele papo de ui, é um colega nosso, eu respeito. Não respeita não. Tá dizendo que o cara tá mentindo. Tá dizendo que o colega de profissão tá mentindo. Tá dizendo. E a narrativa criada por esse especializado é a seguinte: a direção do Grêmio negou, o empresário do atleta negou, o atleta negou, a mãe do atleta negou, a mãe dos diretores do Grêmio negaram. Mas alguém estava achando que isso aí ia ser confirmado por alguém. Mas viramos inocente agora. Então todo mundo nega, então não é verdade. O que aconteceu é que o Thiago Nunes chegou no Grêmio e foi ver os números do Paulo Vitor. E pelos números do Paulo Vitor, ele concluiu que o Paulo Vitor os números do Paulo Vitor só são piores que o Everton e o Santos. E aí o Thiago Nunes bancou. E essa é a narrativa que ele vem fazendo em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar. Vocês sabem de quem é que eu estou falando. Vocês sabem de quem é que eu estou falando. Não se sustenta, amigo. Não se sustenta. Não se sustenta, e eu vou dizer por que não se sustenta. Porque eu não sou repórter, eu não converso com dirigentes do Grêmio, mas assim, ó, eu tenho 2 neurônios na cabeça e eu consigo fazer sinapse. Tá? Não se sustenta, e eu vou dizer para você por quê. O Thiago Nunes, ele foi anunciado pelo Grêmio no dia 21 de abril. No dia 21 de abril. E ele chegou no Grêmio e os 3 goleiros dele no Grêmio eram o Breno, o Gabriel Chapecó e o Adriel. O Paulo Vitor era 3º reserva. Saía o Breno, entrava o Gabriel Chapecó, jogava o Gabriel Chapecó, o reserva imediato era o Adriel, e assim por diante. Esses eram os 3 goleiros do Thiago Nunes, quando ele chegou em 21 de abril. Curiosamente, o Thiago Nunes assumiu o Paulo Vitor como reserva imediato depois do dia 4 de junho, quando o Rafael Pfeiffer anunciou que tinha uma negociata para fazer a renovação do Bob Sim. Então a cronologia e os fatos não sustentam a tese. A tese me parece ser daquelas teses
surgidas dos interesses, que eu não sei quais são, mas são. A tese não se sustenta, nem pela cronologia, nem pelos fatos. Os 3 goleiros do Thiago Nunes eram o Breno, o Gabriel Chapecó e o Adriel, até o início de junho. Ou seja, final de abril e o mês inteiro de maio. Paulo Vitor entrou na parada agora em junho. E junho é depois do dia 4 de junho. Antes do dia 4 de junho era maio. E em maio, os 3 goleiros eram Breno, Chapecó e o Adriel. E se alguém acha que... mas o Guto está falando em tese, mas ele também está fazendo uma tese. Eu vou dar outro dado para vocês. Há uns 10 ou 15 dias atrás, o Bolzan deu uma entrevista dizendo que tinha errado com o Rafinha. Que o Rafinha era isso, que o Rafinha era aquilo, que o Rafinha era aquele outro, que o Rafinha tinha sido uma grande contratação e um grande reforço, apesar da opinião dele. E a partir daí, o Wanderson foi arquivado. As coisas são fáceis de explicar. Quando a gente pensa, não adianta os interesses criarem narrativas. A gente vai buscar os fatos, vai buscar a cronologia, vai ver o que aconteceu e vai ter uma noção mais exata. Navalha de Ockham, meu amigo, para aqueles que ficam loucos comigo. Navalha de Ockham. Entre todas as explicações, a mais simples é a verdadeira. É muito cedo ainda, é muito cedo ainda. Parem com isso. Tem que dar pau na direção, porque a direção não ajuda. Um abraço para vocês, gurizada.